Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Peço a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor utilize, Pai, nesse momento que nós reservamos aqui hoje para aprendermos, Pai, da Tua Palavra, aprendermos das instruções que o Senhor nos revelou na Sua Escritura, Pai. E que seja para um momento de edificação verdadeira para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar aqui, eu queria convidar os irmãos a abrirem em um versículo apenas. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, no versículo 22. Daniel capítulo 6, versículo 22. Nós encerramos a nossa IBF. Agora, teve bastante gente aqui, todo mundo, a igreja inteira ajudou, eu sou muito grato à igreja. Foi quase 50 crianças no total, contar todos os dias ali. Então, assim, foi uma bênção. E a gente falou sobre Daniel nessa IBF. Ontem mesmo falamos da história de Daniel na cova dos leões. É um texto que a gente às vezes ensina para criança, mas é um texto que eu acho tão rico. Vamos abrir Daniel capítulo 6, versículo 22, apenas um versículo que Daniel ele conta o que aconteceu ali. Diz a palavra de Deus, através de Daniel: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Texto este que está ligado com a história, o episódio que todo mundo conhece de Daniel na cova dos leões, né? Em que o rei Dario ele emite um decreto, como rei persa e governador ali sobre a terra da Babilônia. Ele emite um decreto de que esse negócio de javismo, que poderia ser chamado na época, ou seja, adorar a Yahvé, ou seja qual outro Deus que for, que não seja intermediado por ele, está ilegal a partir de agora. E Daniel simplesmente ignora esse decreto de uma pessoa que aparentemente a Bíblia indica aqui que era próxima de Daniel, o rei Dario. Veja, quando Dario chega lá, ele destrona, né, o Império Babilônico, e Daniel já estava lá no palácio, ele já servia lá no palácio desde o tempo de Nabucodonosor, como eunuco. E ele faz uma amizade com Daniel. E a gente pode ver algumas coisas muito interessantes da vida de Daniel, como por exemplo o fato de que o que ele mesmo menciona, olha, não foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, a gente vê algumas coisas interessantes sobre Daniel aqui. Que primeiro, ele durante todo o tempo da vida dele, ele é uma pessoa que é encontrada por inocente. Isso é uma coisa muito interessante, tanto diante do rei, ou seja, uma pessoa que era pacífica, uma pessoa que era justa, que era correta, como diante de Deus. E perceba, eu pelo menos aprendi dessa forma quando eu era criança, que a história de Daniel na cova dos leões é de um rapaz jovem, bonito e forte, que está lá para, assim, talvez até nem para correr ali, fazer alguma coisa. Mas a gente está falando de um senhor bem velhinho já, mais velho que a minha avó. Olha que minha avó tem 87. O cara já passou por 3 reis ali. Já é um Daniel bem velho. E ele é lançado lá para dentro de uma gruta, de uma fossa, que está cheia de leões que eram mantidos ali, famintos, para jogar. Eram alimentados apenas de carne, de pescador de restos e de prisioneiros. Era a pena de morte que eles tinham lá. E ali então você tem um velho que está jogado. Ou seja, numa posição humilhante, ele não tem força nem para correr, ele não tem força para tentar fazer alguma coisa, ele só tem força para orar, para esperar, para gemer ali em angústia sozinho e esperar a reação de Deus, seja para permitir a morte dele ou para livrar ele. E a gente vê na história muito interessante que Deus ele envia o seu anjo, essa figura que é tão importante de Daniel, o anjo do Senhor. Esteve com os amigos de Daniel na fornalha, que agora esteve lá e de alguma maneira, não sei como, ele fecha a boca dos leões.
Isso gerou um grande debate das crianças ali. Será que Daniel, quer dizer, que o anjo, ele eram vários anjos, o anjo tinha vários braços, sei lá. Só sei que a ação de Deus faz com que os leões fiquem mansos ali. E Daniel não é devorado. Deus livra Daniel de uma situação de morte certa. Como se ele, na hora da cadeira elétrica ali, faltasse energia. Ou então, se fosse por uma forca, a corda arrebentasse. Deus salva Daniel. E o porquê disso é porque Daniel, ele decidiu que entre obedecer a Deus e ser fiel ao rei, que era até mesmo seu amigo, ele prefere ser fiel a Deus. Isso gera então essa reação de Deus, de livrá-lo. Daniel era inocente. Daniel foi fiel, ele não merecia a morte. E, obviamente, não significa que por sermos fiéis a Deus e não aos homens, haveremos de ser sempre libertos da cova do leão. A gente vê isso pela própria Bíblia. Quantas pessoas que morreram por ser fiéis a Deus? A história de Daniel é um ponto fora da curva mesmo. É uma coisa diferente esse evento, uma coisa extraordinária, um milagre. E por que Deus salva a Daniel? Acho que quando a gente vê uma coisa diferente assim, tem um propósito. E o propósito dele é o que está ao redor de todo o livro de Daniel. Perceba, desde o início de Daniel, o que a gente tem aqui como ponto principal da história de Daniel são as nações da terra. Olha como é que Daniel começa. Começa com ele indo como escravo, junto com seus amigos, uns 70 mil pessoas de Jerusalém, para a Babilônia. E lá na Babilônia, Deus mostra o seu poder. Deus mostra o seu poder elevando Daniel e seus amigos à corte, preservando eles e humilhando Nabucodonosor, fazendo ele ser um tipo meio bicho, meio homem. Dá um fim trágico para Nabucodonosor. E o fim que a gente vê é Nabucodonosor glorificando a Deus quando ele é curado disso tudo. Ou seja, o Deus de Israel, mesmo Israel estando sendo cativo na Babilônia, faz com que o rei da Babilônia o glorifique. A gente passou um pouquinho, a gente vai ver Belsazar. Eu olhei aqui a colinha porque eu estava confundindo o nome dele. Belsazar, o neto de Nabucodonosor. E novamente nós vamos ver Deus humilhando Belsazar, naquela história da escrita da parede, e a gente vê o fim do Império Babilônico. Deus ele vai lá e condena o Império Babilônico. O Deus de Israel, uma nação destruída, uma nação conquistada, humilha um rei conquistador. Por 2 vezes. Belsazar não dura muito tempo. Não, ele fica pouquinho, alguns meses. Ele é aquela clássica história, né? Um rei que usufrui, ele abusa da riqueza conquistada pelo avô, né? Por outros heróis, mas ele mesmo só faliu a família. Eu achava que ele era filho de Nabucodonosor. Não, historicamente a gente. Então Daniel já era velho nessa época. Daniel tinha mais de 90 anos, com certeza, na época da causa dos leões. Não tinha força para nada. Agora, é interessante que o que acontece com o Belsazar? Vem o Império Persa, né? Não é mais o Babilônico. Vai ver que é por isso que a Esther está envolvida com o Persa, tem um motivo, né? Só que o Israel continuou sendo, por um pouquinho, pelo menos, submisso à Pérsia. Ciro foi o grande conquistador, e ele vai lá e coloca Dario. Então, o rei persa, aliás, a gente vê Deus trabalhando com Ciro através do próprio Daniel, que faz com que Ciro fique sabendo que é hora de libertar o povo. O rei Dario, ele fala o seguinte, olha, versículo 23, após ele ver essa salvação de Deus para Daniel. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei Dario, versículo 25, então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões.
Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Perceba, olha que interessante, como você tem um ciclo aqui dentro de Daniel. Com Nabucodonosor, o rei babilônico, qual que é o final da história? O rei babilônico é humilhado e Deus é exaltado. Por que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Não foi simplesmente porque Daniel foi fiel e toda pessoa que é fiel é livre. Tinha um propósito em salvar Daniel. E qual era esse propósito? O que aconteceu aqui? Humilhar o rei persa Dario e exaltar o Deus vivo. Por quê? Porque a gente vai ver lá na frente de Daniel, até o final do livro, uma série de visões. E essas visões não são à toa. De repente Deus chega no Daniel já velho mesmo, quase perto da morte, provavelmente ali passando o conteúdo do livro dele para um escrivão escrever, porque o livro a parte dele é aramaico, né? Então provavelmente foi alguém lá da Babilônia que escreveu o livro de Daniel. E ele relata visões, dessas visões Daniel vê o seguinte: ele vê reinos, às vezes em forma de animais, às vezes em forma de uma estátua gigante e estranha, de materiais diferentes, mas o principal é vários reinos, e nenhum desses reinos fica de pé, todos são destruídos por um reino final, o reino do Deus vivo, que haveria de vir através de um homem, que é o Filho do homem, que é elevado sobre as nuvens, exaltado, e que recebe toda a glória, majestade, poder e autoridade. Essa é a mensagem de Daniel. A mensagem de Daniel, durante tudo isso, do capítulo 1 até o final, é que um rei haveria de reinar sobre todas as nações, porque o Deus vivo é soberano. Essa é a mensagem de Daniel. E o fato de que Deus livra Daniel da cova dos leões significa para nós que um Deus que salva reina sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. O Senhor tem para nós, ó Pai, mensagens tão preciosas, ó Pai, na Escritura. E o Senhor usou a vida de Daniel para nos ensinar sobre Jesus, ó Pai. O rei que viria, o rei que é a pedra que destrói todos os outros reinos, ó Pai. O rei, ó Pai, que faz com que reis fiquem de joelhos, que reis da terra se humilhem. Como diz o Salmo 2, ó Pai, os reis da terra tomam posições, fazem estratégia contra o Senhor e contra o seu Messias, mas eles jamais irão prevalecer, ó Pai. Dos céus o Senhor ri, porque dos céus o Senhor constituiu no Monte Sião o seu ungido, Cristo Jesus, nosso Senhor, que reina sobre todos e que um dia há de julgar os vivos e os mortos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, as crianças vão dividir? Espera, antes de dividir as crianças, fazer pedidos de oração. Quer dizer, Dona Lali? Do meu lado, saúde, todo mundo, falta de emprego para Valência. Tá. Saúde. Dona Juju? Minha irmã também, saúde. Felicidade de você aqui. Saúde para mim, para minha família, para todos nós. Tá bom. Tá. Casa, ok. Vai de trás para frente. Davi iniciou um tratamento para bronquiolite, vai permanecer um bom tempo ainda, para Deus abençoar desde o início, né? Tá bom. Quero. Pelo nosso lado. Ok. Saúde. Saúde. Eu pedi para salvar o seu Clécio, né? Ele não está hoje, mas a gente continua orando. Sobre a oração do Camila, eu acho que muitos aqui já devem estar sabendo a história da Camila, né? Que está aí nas redes sociais, ela está fazendo um tratamento oncológico, assim, e parece que foi metástase. E aí fez o parto prematuro da criança, né? Então, ela foi Sofia, a filha dela. E aquela Alice, né, que a gente está falando para ela, Alice, ela entrou num quadro infeccioso, então ela não teve alta, né? Nós oramos por ela, ela conseguiu fazer cirurgia, amputação, mas agora ela não teve alta ainda porque está com uma infecção. Nossa. E aí a gente precisa continuar orando. Tá bom. Ok. Eu fiquei sabendo que teve uma. Não sei se a Camila vai saber me confirmar. Teve um colega do Davi que morreu. Oi? O colega do Davi
da Vida Eva, o colega de escola dele, ele ficou sabendo que na porta aqui que morreu o colega dele. Então, vamos orar pela família, né? Quando a pessoa velha morre, já é doloroso, mas a gente entende que é parte do processo da vida. Quando a pessoa nova morre, adolescente, jovem, dá uma sensação de injustiça, né? Vamos orar? Senhor, Deus soberano, nós te louvamos, ó Pai. E eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja reclinando os seus ouvidos para nos ouvir, ó Pai. Sabemos que dos altos céus o Senhor faz isso, o Senhor olha para nós, o Senhor nos ouve. Mesmo nós sendo tão pequenos, ó Pai, para o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor dá atenção a nós, nós somos gratos por isso, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda sua mão, Pai, de misericórdia para aqueles que estão enfermos, ó Pai. Providencie, Pai, médicos, providencie meios e haja, Pai, seja da maneira comum ou da maneira milagrosa, Pai, sobre a vida dessas pessoas. Peço, Pai, que o Senhor também abençoe as famílias dos enfermos, Pai. Que o Senhor dê força para conseguirem, Pai, dar o suporte necessário. O Senhor sabe que não é fácil, Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe. Aqueles enlutados também, ó Deus, que o Senhor repousa o coração deles, ó Pai, e traga, ó Pai, para Cristo Jesus, pois é a única fonte, Pai, de verdadeira esperança para essa vida, Pai, de verdadeiro conforto para a alma. Em nome de Jesus. Amém. Ok, agora sim. O pessoal da Rafa vai ficar aqui, tá? São os pré-adolescentes aí. Das crianças, tá só a Maria Laura aqui. Tá, você fica aqui, Maria Laura? Você vai ficar aqui? Pode ficar com o Fernando. Fernando, tá bom. Beleza. Então tá, pessoal, eu fiz uma abertura um pouco longa, eu me empolguei. Então eu vou tentar ser um pouco mais objetivo aqui com a lição. Para a gente começar, vamos abrir em Filipenses. Vamos abrir Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Filipenses 1, versículos de 9 a 11. Paulo, né, está escrevendo aqui aos Filipenses. Aliás, o livro de Filipenses ele tem dois autores, na verdade, é Paulo e Timóteo, né, eles são autores ali. Ele diz, apesar que a gente sabe que é a voz de Paulo aqui, né? E faço também essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Pessoal, eu queria dar hoje uma coisa que eu acho, um conteúdo, um tema que eu acho muito interessante para a vida espiritual. Eu quero ser bem prático. A gente pregou nos últimos 7 domingos e meio sobre as cartas do Apocalipse. Lembra disso? Certo? Alguém pegou alguma, pelo menos? O que acontece? A gente vê que você tem um tema em comum nessas 7 cartas do Apocalipse, que é o quê? Você tem cristãos no mundo secular, no mundo pagão ali, certo? E você tem uma máxima de Deus. Ele fala, olha, vocês vão ser fiéis a mim, certo? Ou então eu vou te rejeitar, eu estou desaprovado com vocês, né? Ou vocês são fiéis a mim, vocês vão me ter como prioridade, voltar ao primeiro amor, ou então eu vou acabar com vocês, né? Ele fala para eles, irei tirar o seu candeeiro, né? Sua lâmpada. E a gente vê, ou seja, a igreja de Éfeso acabou depois disso, virou um lugar muçulmano, umas séculos depois. Falou, vou parar de estar com vocês. Ou seja,
a gente vê várias ameaças, até, em certo sentido, falando de Deus, para a igreja, falando: ou você fica fiel, ou eu vou te rejeitar. Ou você me tem como em primeiro lugar, ou eu vou continuar desaprovado por vocês. Não estou nem falando no sentido de perder salvação, não, gente. Eu estou falando, ou vocês mostram que vocês são salvos, ou vocês nunca foram salvos para começo de conversa. Eu vou só sumir com isso aqui. Castigar vocês, dar tribulação, colocar a gente em cama, e falar muita coisa pesada aqui. Então, é muito simples a resposta, não é? A gente vai falar: olha, então de agora em diante eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E pronto, resolvi os problemas da minha vida, né? Agora eu não vou mais pecar. Agora eu não vou mais desviar do caminho. Agora eu não vou mais ser infiel. Se eu falei, não, agora eu decido que eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Agora Jesus vai ser o centro da minha vida. Aí no outro dia, então agora eu estou 100%, né? Eu tô Santo Agostinho agora. Por que as coisas não funcionam assim? Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente idealiza não se concretiza. Isso vai ser muito interessante, porque tem muito a ver com confrontar a nossa visão de ser humano, a nossa visão de homem. Por que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente mentaliza, aquilo que a gente idealiza, simplesmente não é fácil de concretizar? No outro dia a gente já está fazendo os mesmos erros. No outro dia a gente já está sendo infiel de novo, a gente já está vacilando de novo na vida devocional. E por mais que a gente saiba que o que tem que ser feito, a gente não faz. Por quê? Isso que eu queria questionar agora. Perceba, a nossa forma de pensar sobre a vida, sobre o mundo, ela não é original nossa. A gente sempre vai ser formado por outras pessoas, correto? Por mais que a gente não tenha isso preto no branco. Eu sei que foi isso, por isso, por isso. Muitas vezes, a nossa forma de entender as coisas, como as coisas funcionam, a matemática da vida, ela pode até mesmo vir de pessoas que a gente nem conhece o nome, que a gente nunca ouviu falar. Parece algo sutil, mas eu vou falar como uma coisa muito interessante que faz parte da nossa vida. A verdade é que nós, como homens pós-iluministas, nós aprendemos que o ser humano é um cérebro num palitinho. Eu vou explicar. O iluminismo foi um movimento da Idade Moderna, né? O pessoal da escola tem que saber, que foi a partir do século XVIII, né? XVII começou, XVIII, XIX, em que as pessoas, né? O pessoal mais civilizado, sentaram numa mesa e falaram: vamos deixar para trás esse negócio de religião, vamos deixar para trás esse negócio aí medieval, e agora a gente vai ser moderno, nós vamos ser para frente, vamos viver o futuro, o progresso, porque o principal, aquilo que nós mais vamos valorizar é a mente, é a razão, é o intelecto. Então nós fazemos parte do mundo que foi criado por esses pensadores. Por quê? Porque nós aprendemos a pensar desse jeito. Tudo que a gente já viu na escola é baseado no método científico, no princípio dedutivo das coisas, a forma de explicar. Tudo a gente pensar, é assim, então é. Eu posso até pensar, quando a gente vai olhar as origens dessa forma de pensamento, de que é o cérebro, o ponto principal do homem, no sentido de intelecto. A gente tem, por exemplo, um homem chamado René Descartes, francês, provavelmente até a língua da França. Alguém já falar? René Descartes, Descartes. Ele tem uma ideia muito interessante. Ele chama de latim res cogita. O que isso quer dizer? Significa que o homem é uma coisa pensante. Ele é um cérebrozinho que anda. O que ele pensa, ele faz. Aquilo que move o ser do homem é a forma que ele pensa. Por isso tem uma frase muito famosa: penso, logo existo. O que ele quer dizer com isso? Que a forma que eu penso, que eu matuto meus raciocínios aqui, vai definir a forma que eu vivo. Simples. Então, a existência do ser humano tem seu sentido. Está vinculado ao pensamento. Isso. Essa é a forma que o mundo moderno pensa, que nós não sabemos que é assim, mas a gente pensa desse jeito. Que a forma que eu penso vai coordenar a minha forma de viver. Certo? Mas será que a Bíblia pensa desse jeito?
Será que é simples assim? Porque, vamos lá, olha, eu sei, eu tenho certeza disso, comer muito açúcar faz mal. Então eu vou parar de comer açúcar, né? De vez exagerado. Não, eu sou doceiro pra caramba. Eu sei que eu magrinho do jeito que eu sou, eu precisava ir pra academia. A academia faz bem. Eu precisava fazer algum esporte físico, eu sou sedentário demais. E aí? Porque eu sei, porque eu penso, eu tenho essa consciência, eu faço isso? Cara, eu sou pica-fumo. Isso não é palavrão não. Pica-fumo a gente usa na região para falar a pessoa que é procrastinadora. Para falar outra palavra feia aí. Eu sou pica-fumo de academia. Eu faço mensalidade, falo, dessa vez eu vou pagar 6 vezes para ir. Não vou nada. Esse tempo atrás eu paguei 3 vezes de graça lá para academia, não fui nem um dia. Lá no Smart Fit, lá em BH. E esse que eu tenho dinheiro, né? Com gente pobre igual eu. Então, qual que é a ideia? Por mais que eu pense, por mais que eu saiba o que eu tenho que fazer, eu não faço. Como é que eu explico isso? Por mais que eu saiba que eu tenho que viver dessa forma devocionalmente, minha vida espiritual deve ser guiada dessa forma, eu não faço. E aí? Parece que a tese do René Descartes, dos iluministas, das pessoas que compõem a nossa ciência, tem uma falha. Porque existe algum ponto do ser humano que é mais complexo do que simplesmente eu sou aquilo que eu penso, eu faço aquilo que vem na minha mente. A gente é um ser mais complexo do que o puro pensamento. E a tese que eu quero mostrar para vocês pela Bíblia é que nós somos seres que nós não somos movidos pelo pensamento meramente, mas somos movidos pelo afeto. Nós somos movidos pelo coração. Perceba, quando a gente vê essa palavra muitas vezes na Bíblia, coração, não é? Várias e várias vezes. Por quê? Na Bíblia, o ser humano, ele não é simplesmente um cérebro de palitinho, né? Que o cérebro comanda e pronto, está resolvido. Tem uma coisa ali nos homens, na forma que a Bíblia divide o homem, que na verdade, a meu ver, né? Às vezes até meio ambígua, meio controverso, ele faz de um jeito uma hora, faz de outro jeito outra hora, porque o ponto principal é o coração e a forma que se localiza isso. Perceba, qual que é a ideia de coração? Eu não estou falando de aquele órgão que pulsa sangue, que te dá um infarto, que você tem que fazer cateterismo, essa coisa toda. O coração na Bíblia é uma palavra, às vezes vai usar outra palavra até, às vezes o rim, às vezes as suas partes profundas, suas entranhas. Era a forma que eles pensavam, que era o quê? Que o meu ponto central do homem, né, o pessoal da Bíblia, eles pensavam que é aqui. Isso aqui que é o ponto principal, não é aqui para o pessoal da Bíblia, é aqui, na barriga, no estômago. E é uma coisa interessante essa ideia de coração. Para eles, o coração é o ponto central da alma. É o meio da alma, imagina assim, é o coração da alma. É o sentido espiritual da coisa. É o coração. O coração tem a ver com a nossa religião, com a nossa adoração. Tem a ver com o nosso amor. Então perceba, a ideia é o coração, o que é da alma, é responsável por amar, por querer, por desejar. É a volição. Ele busca algo, ele quer algo. Ele é como uma flechinha que está tentando achar alguma coisa. Ele tem esse caráter. O coração está sempre querendo amar alguma coisa. Só para lembrar assim, né? Tem a ver com amor e o coração. Parece bobo, mas é isso mesmo. Ele quer amar. O coração ele ama. E aquilo que nós amamos, aquilo que o homem ama, aquilo que está no seu íntimo, vai nortear os seus pensamentos. Vai nortear as suas ações. Vai nortear até a sua fala, vai nortear a forma que ele enxerga o mundo. Tudo, o ponto principal está no coração do homem, aquilo que nós somos. Perceba, alguém para mim, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quem achar, lê. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pode continuar. Ok, beleza. É apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Cara, esse texto é uma coisa muito interessante. A gente preocupa demais com a parte que ele fala corpo, alma e espírito. Né? Ele fala corpo, alma e espírito aí? Eu já sei. Alma e espírito. Alma e espírito, né? Mas perceba, ele está dando a ideia de o quê? Imagina você dissecando a espada, a palavra dissecando. Ela vai lá e rasga, separa alma e espírito, junta em medula, né? Ou seja, coisas que são obviamente assim, não tem como é que eu vou separar isso? Mas a gente preocupa demais com alma, espírito, tricotomia, mas isso não é o ponto principal da Bíblia. O ponto principal é o quê? Ele está chegando, ele está cavucando ali para chegar aonde? No coração. No coração. O que está por trás de alma, por trás do espírito, por trás do corpo, por trás da junta da medula. Lá no final, a palavra de Deus, a espada, vai achar onde? No coração. Por quê? Porque tem a ver com desejo. O coração deseja. Entenderam isso? Então nós somos pessoas, a visão bíblica é essa, de que antes de sermos seres pensantes, que são movidos pelo que pensamos, somos pessoas que são movidas pelo coração, pelo que desejamos, pelo que amamos, pelo que nos atrai. Agora começa a fazer mais sentido, né? Perceba, aquilo que nos atrai, aquilo que arrebata o nosso coração, isso sim vai chamar a gente para aquilo ali. Então, perceba, é preciso mais do que uma informação para me levar a algo. Se você fala, ok, você precisa fazer academia para ficar saudável, isso é uma informação, mas é preciso mais do que isso para me mover. Às vezes pode até me convencer por um tempo, mas depois eu vou desanimar. Nós somos movidos por afetos, e afetos são moldados por narrativas. Eu preciso amar alguma coisa, eu preciso amar algo porque é isso e porque é aquilo. É uma ideia que me atrai. Então, eu preciso amar não a informação de que eu vou ser saudável, mas eu preciso amar a ideia de uma vida, um estilo de vida voltado para a saúde. É porque tem gente que vive em função do esporte. Né? Exatamente. Eu amo aquilo. Porque o coração dela foi arrebatado por aquilo ali. Ô Guilherme, Percebe? Sim. com licença, quer dizer que a emoção, sendo o coração o centro das emoções, funciona mais do que a razão? Olha, veja bem, vou dizer o seguinte, até mesmo as nossas emoções, aquilo que nos deixa triste, aquilo que nos deixa com raiva, aquilo que nos deixa feliz, até isso, o coração está por trás. Não é que ele é a emoção, ele é mais do que emoção, ele está além da emoção, é antes ainda, entendeu? É o que? Coração, a gente não entende, a gente não está lá para sondar, mas ele tem uma função, ele é atraído por algo. Vou explicar melhor isso aqui. Olha aqui no Salmo 139, vou nem abrir aqui para a gente bater aqui. Qual que é a ideia do Salmo 139? Você tem um salmista, ele ora, ele pede, sonda-me, ó Deus, conhece os meus intentos. Perceba, nós não temos o coração, vai dizer assim, o coração, ele é supra-racional, ele está além da mente, ele está antes. Então eu não tenho como fazer uma visão de raio-x e fazer um diagnóstico do meu coração. Quem tem o poder de sondar o coração é Deus. Ele conhece o coração, conhece os meus intentos. Olha, isso aqui é uma coisa interessante, um caráter que só aquele que vê tudo pode ver. Agora, apesar de nós não termos esse comando, essa consciência plena e perfeita do coração, nós podemos ver algumas pistas de como o coração move a gente. Só o seguinte, então veja bem, um coração que tem então um grande peso nos bens materiais,
ele vai ser influenciado radicalmente, a ponto de influenciar as emoções. Portanto, alguém que tem um coração muito preso aos bens materiais, se ele perde dinheiro, ele fica o quê? Feliz? Ele fica acabado. A vida dele está naquilo ali, então a emoção do cara vai ser completamente diferente da pessoa que não tem tanto apego material. Não faz sentido isso? Certo? Tá vendo? Ou seja, é algo que está além da própria emoção. Mas, Kelly? Interessante que você fala de sondar, né? Só Deus consegue sondar o nosso coração. Porque, às vezes, racionalmente, eu tenho uma atitude. Mas, na verdade, o meu coração não está naquilo. Ou eu faço aquilo porque eu tenho que fazer para eu estar sendo observado, mas o meu coração não é aquilo que, de fato, eu gostaria de fazer. Exatamente. Olha, tem uma coisa interessante. Tem um filme. Esse é um filme bem, assim, meio esquisito e tal. O filme é antigo, dos anos 70. Acho que o Cláudio vai saber que filme é esse. É de um diretor russo, chama Tarkovsky. O filme chama Stalker. Nem lembro como é que fala. Mas, oi? O Cláudio vai saber. Que é um diretor famoso aí, Tarkovsky, um cara mais artístico e tal. Mas o filme é muito interessante. Você tem um grupo que é levado, imagina assim, uma terra que é isolada, tipo uma terra meio fantástica assim, e eles têm que. O objetivo deles é chegar até a sala. O que você tem na sala? Quando você está na sala, seus desejos são realizados. Então você tem lá, eu vou ficar rico e tal, eu quero isso, eu quero aquilo, e eles partem dessa jornada rumo à sala. Quando eles chegam lá, acontece uma coisa interessante, eles dão uma travada assim e falam, peraí, eu quero entrar aqui na sala. Mas aí o meu desejo que eu pedi, né? Aí o guia lá fala, não, na verdade o que vai ser realizado é o desejo mais profundo do seu coração. Não é o que você pede, é o que está lá no fundo. E aí é muito interessante assim, eles ficam morrendo de medo, eles não querem mais ir, só que já estão lá no meio do caminho. Por quê? Porque eles têm medo daquilo que está lá no fundo do coração. Cara, eu acho essa ideia assim, genial, cara. Oi. Mateus 6,21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Exatamente. Perceba, qual que é a ideia do tesouro? Eu achei. Deixa eu pegar o negócio da Rafa lá, né? Bom, o tesouro é um baú daquele ideia cheio de riqueza, né? Hoje em dia o tesouro é o quê? Aquela conta lá cheia, que acabou de receber o 13º ali, tá? Aquela coisa que te dá uma satisfação aqui, é meu tesouro. Olha aqui, a riqueza. O que é que tem valor para você? Aquilo que tem valor, exatamente, aquilo que você fala, nossa, eu quero demais isso aqui, eu estou apertado aqui no boleto, eu quero demais isso aqui, tem a ver com desejo, tem a ver com amor, tem a ver com afeto, com aquilo que eu anseio. Interessante, né? E aquilo que eu anseio, aquilo que eu desejo vai estar o quê? Coração. Aí que eu localizo. Perceba, como a questão é ponto central para a vida cristã, né? Eu quero dar aula sobre isso. Como que eu coloco Cristo no primeiro lugar? Como é que eu posso pôr Deus no primeiro lugar? Perceba, nunca pode ser apenas. Não estou querendo negar o pensamento da mente. A Bíblia fala muito sobre a mente renovada e tal, obviamente. Mas não pode ser simplesmente um ato da mente de falar, agora que eu pensei isso, então vai ser assim. Não funciona assim. Vamos olhar para como Cristo Jesus ensinou. Perceba, Jesus podia muito bem ter feito uma apresentação de PowerPoint para os discípulos. Olá, meus irmãos, vamos ficar aqui topzera? Vamos lá, o capítulo 1, sabe aquele slide de professor de 60 slides? Você fala, nossa, meu Deus. Jesus podia ter feito isso se fosse uma questão simplesmente de informação, não é? Podia ter feito slide 1 sobre a Trindade. Olha aqui, as definições econômicas da Trindade podem ser conhecidas pelo seu caráter essência metafísico. Jesus podia ter feito isso, mas ele não fez. Jesus fez o quê? O plano do Filho de Deus para aprimorar corações de pecadores. 12 ali, sabe qual que foi? Comer com eles. Foi de andar com eles. Andar todo dia, de comer, levantar. Foi de fazer tudo junto, foi de viver com eles. Foi a prática. Foi a prática. Porque igual academia, se eu não malho todo dia, eu vou largar. Eu preciso de prática para adestrar o meu coração selvagem.
Meus irmãos, o coração, a Bíblia fala o quê? Que ele é enganoso, corrupto, ele é ruim. Eu sou pecador, não posso esquecer disso não. Eu preciso treinar o meu coração. Eu não amo a Deus do dia para a noite. Eu não tenho a Deus, Senhor Jesus, como centro do dia para a noite. Eu preciso treinar. E esse treino requer prática, requer vida, requer experiência relacional. Jesus, quando Lázaro morreu, ele chorou, né? Uhum. Então é interessante demais isso. Eu estou surpreso com esse assunto, porque é muito profundo, né? Ele chorou porque emocionou. Ele não pensou para chorar. Ele não planejou chorar. Ninguém planeja, né? Ele chorou ele emocionou. Porque a gente ama, né? O coração está até antes do pensamento. Faz vezes mais rápido que a mente. Chegou antes da mente. É interessante, não é? E olha só, o ponto é, o que eu devo fazer, então, para treinar o meu coração dessa forma relacional? Mas deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Por favor. Até falar sobre Lázaro mesmo. João tem uma frase maravilhosa quando ele vai narrar sobre Lázaro, que quando ele recebe a notícia, ele fala, isso é racional. Ele fala, ele se demorou mais 2 dias, sei lá. Mas a Bíblia diz assim, mas Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. O amor deles por Lázaro, Marta e Maria, fez ele demorar até que Lázaro morresse, porque ele tinha um propósito. Então, ao mesmo tempo que ele chora por uma emoção que toma ele tinha planejado, existia um entendimento, sim, com certeza, uma compreensão em amor do que ele tinha que fazer. Ótimo. Pessoal, eu vou voltar para o texto de Filipenses. Letícia. Pode dar outro toque aí? Sim. Eu estou pensando que tudo que vocês têm falado tem vindo uma palavra o tempo inteiro, obediência. Oi? Obediência. Obediência. Às vezes você não quer obedecer, mas você sabe que você tem que obedecer. E a obediência, muitas vezes, ela vai mover o nosso coração. Né? Primeiro, você pode até começar porque você não quer. Mas depois, eu acho que ela pode mostrar um certo rumo também. Dando um exemplo prático, eu sempre falo isso. Muita gente já me ouviu falar. Quando eu era pequena, meu pai me trazia para a igreja obrigada. Eu não queria vir. Então ele me trazia arrastado, chorando, batendo pé, empurrada, muitas vezes. Mas isso gerou obediência que gerou amor. Né? Então eu acho que a obediência está muito atrelada a isso. O nosso coração não quer obedecer. Você sabe que você tem que obedecer. O nosso coração não quer obedecer. Mas se você obedecer, o processo do amor vai acontecer. Eu acho que está muito atrelado. Tem a ver com o que eu vou falar. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar o seguinte. Quando Paulo, eu vou voltar no que a Letícia falou. Paulo ele ora para os filipenses que eles cresçam em amor. Todo conhecimento, entendimento. Às vezes a gente lê e fala, então eles devem entender, conhecer mais para poder amar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, eu espero que vocês cresçam em amor e um amor que conhece, é um amor que entende. Mas perceba, não é entendimento sem amor. Agora veja bem, a gente vai ver várias exortações que o próprio Paulo dá para a vida desses cristãos. Ele vai dizer, imitem a mim como eu sou imitador de Cristo. Isso tem a ver com a prática do coração, de ser imitador de Cristo Jesus. Ainda assim, eu tenho um problema, ainda assim eu estou naquele problema de, olha, tudo bem, eu já sei o que eu devo fazer para meu coração, eu sei que eu devo ser obediente, eu sei que eu devo fazer isso, que imitar Jesus e tal. Eu quero até não enfatizar muito isso hoje. Eu quero fazer o ponto como que eu resolvo o problema do que eu sei que eu tenho que fazer e não faço? Pessoal, e agora entra a parte calvinista dessa aula. Na verdade, o João Calvino, ele foi quem resgatou essa ideia do coração. Santo Agostinho trabalhou muito, João dos Ossos tentou isso, mas foi a Igreja Católica perdeu essa ideia, assumiu um nome muito da mente também, como Tomás de Aquino, por exemplo, e os reformadores trazem de volta. E Calvino, ele tem uma visão muito interessante sobre esse assunto. Como que eu posso
regular o meu coração. Imagina que ele é uma bússola de GPS e ele está todo, sabe quando o GPS está todo errado, assim, o carro parece estar girando, parece estar capotando o carro? Ele precisa ajustar, ele precisa consertar o nosso coração para que a gente coloque a Cristo em primeiro lugar. E Calvino ele tem uma ideia muito interessante sobre como que eu posso fazer isso. Que Deus escolheu, ele arrumou um meio, ele arrumou uma forma prática de consertar o meu coração. Eu acho que eu achava interessante isso. E essa prática não é um ritual místico de matar galinha preta, pegar uma lagartixa lá na Tasmânia e fazer um ritual com fogueira e tal. Não. Ele dá um rito religioso. Porque perceba, nós somos moldados, nos adaptamos por meio de rituais, correto? Tudo aquilo que é hábito é porque a gente se acostuma a fazer. E Deus nos dá um hábito para o coração, que é o culto. É o culto religioso, o culto público e solene. Perceba, é o que eu queria concentrar aqui nessa parte prática da aula hoje. A teologia por trás do culto a Deus. Que é uma coisa que a gente não pensa muito. Aliás, a gente pensa às vezes que a gente vai no culto simplesmente porque o culto é o culto, né? O culto é culto, eu vou pro culto porque o culto, eu vou desde que eu nasci, não sei por que eu vou no culto. Só, por que existe culto? Não sei. Só sei que tem culto. Significado da palavra cultuar. Porque outros cultuam outras coisas. Exatamente. O culto está justamente ligado à ideia de adoração. Perceba, o que é culto da igreja? Nós temos ali muita coisa que não é, tem um simbolismo muito forte, mas é mais que simbolismo, é realidade dramatizada. Lembra que eu falei que o coração é movido por narrativas? O culto, ele é uma narrativa prática. O culto que a gente vem, ele é tipo para reabastecer o nosso coração e ele vai reajustando. Ele é uma narrativa prática, um drama vivido pela igreja. Vou explicar para vocês. Percebam, chega lá domingo, 5h30, está lá a mãe arrumando o cabelo da criança e tal, aí já tem o pessoal que é mais adiantado, está lá a esposa querendo trocar vestido porque não deu bom, mas aí está lá 6 horas, bateu aqui e tem um povo peculiar aqui na igreja, reunido. Pessoas que são diferentes em cor, diferentes em origem, diferentes em trabalho, diferentes em costumes e gostos, pessoas que qualquer outra circunstância da vida não se gostariam, não teria relacionamento, não teria conhecimento do outro, mas aqui agora se reúnem como um só, como um corpo, não tem mais diferença aqui, agora somos um como iguais. Muito faz isso com a gente, o povo de propriedade peculiar de Deus. E então, como um corpo extremamente diverso, multifacetado, mas que se une em Cristo Jesus, nós então nos colocamos como um diante de Deus, em oração. Nós como um colocamos o nosso pecado diante de Deus, na contrição. Como um, nós somos elevados aos céus em adoração. Perceba, Calvino ele vai falar o seguinte, que a adoração, que o louvor é um antegozo do céu. O que isso quer dizer? Que ele é uma pitadinha do céu. Sabe, quando a gente vai lá e canta aquele louvor gostoso e tal. E perceba, eu não estou falando de pessoas perfeitas, que tem que ser um louvor angelical, porque se fosse assim um padrão, ninguém passava, nem a Ilse que canta bem pra caramba. A gente pessoal erra, às vezes dá uma bobeira ali com a palma e tal, isso faz parte. Mas o ponto é, o coração sendo elevado ali em louvor e adoração, como um só. Várias pessoas se exaltando a Deus como um. Cara, isso não é à toa. Isso não é à toa. A gente vê a igreja primitiva louvando em salmos, cânticos, cânticos espirituais, hinos. Para quê? Porque isso faz parte de crescer em amor. Isso faz parte de fazer meu coração olhar, preste atenção, olha que maravilha.
Isso faz parte de treinar o coração para enxergar o Deus que nós temos. Como que nós fazemos isso? Em louvor e adoração. E dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Ele falar: glória seja dada ao Senhor. Digno é o Senhor Deus e o Cordeiro de toda adoração. Coisas assim. Percepção do nosso coração pelo louvor, pela música, pela adoração, pela palavra que seja, é elevado. Por isso que isso influencia até a forma que o culto presbiteriano é. A gente precisa ter algumas regulamentações para o louvor. Por quê? Porque se você tem essa visão que a função do louvor é essa, de arrebatar os corações e um só em louvor a Deus, eu não posso cantar uma música que seja para o homem. Eu não posso cantar uma música que seja... Não que seja errado ouvir, não estou nem falando disso. Eu escuto música que eu não cantaria no louvor. Eu gosto muito de Morada, como uma banda worshipeira. Eu nem sei como comecei a gostar disso. Mas eu falei, esse ritmo é legal, ficou na minha cabeça que não dá. Mas é uma música que, muitas, não todas, né, do Morada, mas algumas músicas que eu gosto de ouvir não servem para ser cantadas no louvor. As músicas que a gente canta no louvor, elas têm uma letra com um objetivo. É o que? Você pode ver. São músicas que falam sobre Deus. São músicas que exaltam a Jesus, né, o Deus Trino. São músicas que têm a ver com a consagração nossa a Deus. Certo? Não quer dizer que não possa ter eu na música, desde que o eu seja com propósito ali, certo? Lembrando disso aí, que quando você está nesse momento também, tem o toque do Espírito Santo. Né? Vou entrar no Espírito Santo agora. Segura! Segura aí. Vamos lá. Então eu falei, eu tenho aqui a reunião do povo comum, eu tenho a adoração do povo comum, eu tenho a oração, ou seja, o contato, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus comum na oração pública. Oração que é feita, às vezes, dirigida pelo pastor ou por uma outra pessoa. A gente tem o costume de fazer uma pessoa dirigindo, mas as mentes estão ali conectadas, não é? Em uma só oração. Isso é uma coisa mística. Mas a gente é religioso. Nem tudo é 100% racional. Eu creio de verdade, a gente se conecta como um em uma oração. Perceba, eu acredito que o cara ressuscitou dos mortos. É lógico que acredito em umas coisas doidas assim. Quarto, isso aí é uma coisa maravilhosa também. Nós podemos não apenas nos relacionar com Cristo, mas participamos do seu próprio corpo na Santa Ceia. Pessoal, às vezes eu vejo gente, sei lá, começa a ceia e começa a mexer no celular e tal. Pessoal, preste atenção, que momento sagrado que é a Santa Ceia. Perceba, João Calvino vai dizer o seguinte: a Santa Ceia funciona da seguinte forma: eu tenho um sinal, certo? Aquilo que é a coisa física, então seria o pão, seria o vinho, e eu tenho a coisa que ele significa. Mas perceba, não é que um se transforma no outro, como a Igreja Católica crê, nem acredita que ele se transubstancia, mas também não quer dizer que ele é só uma brincadeirinha, que é só fantasia, que é só um teatrinho. Calvino vai dizer, não é assim que a gente pensa. Aliás, com várias reservas, vou explicar aqui uma coisa. Presta atenção. Os batistas, assembleanos, né, batistas no geral, vem da Igreja Batista, eles entendem que não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. É só um símbolo. Só um símbolo, não tem relação nenhuma. Nós não pensamos dessa forma. Não é só um símbolo. É um meio de graça. O que isso quer dizer? Que apesar de um não é o outro, não vira o outro, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, espiritualmente há uma relação entre esses elementos. Há uma união entre aquilo que eles são. De forma que, naquele momento, exatamente, de consagração, eu estou comendo pão, tá certo? Não estou mastigando o corpo de Cristo. Mas espiritualmente, eu estou recebendo o corpo de Cristo. Estou recebendo sangue e corpo de Cristo. Espiritualmente. Verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Isso é uma coisa mística. É algo religioso. Mas perceba, é algo sagrado. Nós temos como sacramento. Entendeu? Eu quis mostrar, não é que eu estou... não estou querendo dizer, eles estão muito errados e tal, a gente aqui é melhor. É uma forma diferente de pensar. Estou querendo mostrar essa diferença, porque é importante para a gente entender o que está fazendo ali. Não é brincadeirinha. A gente não entende que é somente o símbolo e nada mais. Também não é algo tipo igual a missa. A missa é uma blasfêmia.
os reformadores vão dizer, mas é algo sagrado de verdade, é algo que vai me nutrir, algo que vai me dar fé, e eu preciso fazer isso com entendimento. Entenderam? Poxa, a hora da ceia ali, a gente tem um momento de louvor ali e tal, é hora da gente orar, é hora da gente reconhecer o nosso pecado, é hora da contrição, de colocar diante de Deus, que vê tudo, expor o nosso pecado e falar: misericórdia, eu preciso de misericórdia, e eu tenho aqui a oportunidade de receber dessa misericórdia. Porque quando eu me alimento da Santa Ceia, a confissão de fé de Westminster vai dizer que lá na Santa Ceia eu participo dos benefícios que Cristo conquista para nós na cruz: santificação, justificação, perdão. Sim, cara, é uma coisa séria a Santa Ceia, entenderam? É uma coisa, a gente não pode brincar. A gente tem negligenciado muito isso, a igreja tem feito isso, porque perdeu a visão do negócio. E quando eu faço isso, penso só, eu em Cristo e Cristo em mim, meu coração vai sendo trabalhado para se aproximar dele. Isso é relacionamento. O batismo, ele também é parecido. Olha, qual o sinal é a água? O que significa? O sangue de Cristo, que é dado a nós pelo Espírito Santo. E perceba, sempre que a gente está... O Calvino vai falar uma coisa interessante. Estou falando de Calvino, não é porque eu adoro Calvino, não. É porque eu baseei tudo no conteúdo dele, essa aula aqui. Ele vai dizer o seguinte... Ele vai dizer o seguinte, que quando a gente está em dúvida na nossa fé, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente oprimido pelo diabo, sabe o que a gente pode fazer? Lembrar do nosso batismo. Quando a gente vê um batismo na igreja, cara, esse é um momento sagrado. Tanto porque a gente está vendo ali alguém sendo confirmado, oficializado como parte do corpo de Cristo, né? De maneira... Claro que é pela fé que a pessoa é salva, não é a água que salva. Isso é muito importante. A água não tem poder nenhum. Mas aquilo que está por trás da água, aquilo que está ligado espiritualmente à água, o selo, a confirmação da salvação. Até a pessoa chegar naquele ponto do batismo. Exatamente, cara, é um processo e tal. E olha, quando a gente vê, a gente não só se alegra pelo do outro, como a gente pode lembrar que nós fazemos parte daquele mesmo corpo, do rebanho de Cristo Jesus. Ou seja, e agora eu queria falar, eu falei de louvor, falei de oração, falei dos sacramentos, tá? Você vai ver que outras igrejas não chamam de sacramento. Uma das únicas evangélicas que vai chamar de sacramento sem batismo é a presbiteriana, porque acreditamos que é realmente sagrado. Não igual a católica, obviamente, longe disso, a gente se separou por causa disso, mas é importante destacar. Aliás, a católica pediu para você salvo pelo batismo, né? Esquece isso. Oração, louvor, né? Adoração, louvor, sacramentos, e agora eu quero destacar uma: a palavra. Aliás, gente, perceba, tudo isso é culto, tá? Tudo é culto. Então, às vezes a gente acha que o culto é só a palavra, né? O resto é só detalhe. Não é. O ministério de louvor está lá para conduzir a igreja em adoração também. Faz parte do culto. As orações que a gente faz parte do culto. Por isso que, aliás, vou dar uma dica aqui. Começou o culto. Eu vou ser pessoal, cara, agora. Não gosto de fazer lavagem de roupas não, mas falando como igreja aqui mesmo, como irmão. Porque eu já fiz muito isso também aqui. Aqui a gente começa o culto, já está todo mundo conversando, às vezes o pastor fica até sem graça ali, fica sem jeito, porque a gente está conversando alto. Solene, gente. Eu falo porque eu já vi o Pedro falando alto sem querer também. A gente tem que treinar a solenidade. É um momento sério ali. E olha, a palavra é uma coisa importante, porque quando a gente entende que é o seguinte, a nossa forma de pregar, a gente busca isso pelo menos, né? De que não é a nossa ideia, o nosso pensamento é uma coisa que a gente tirou da mãozinha, mas o conteúdo da escritura que a gente prega, não é? O conteúdo da Bíblia. Por quê? Porque a voz que está sendo dita ali não é a voz do pastor, não é a minha voz, é a voz de Deus, é a palavra. Por isso que a ideia é essa, a ideia de profecia mesmo. Porque agora, ali eu estou num momento que eu preciso me esforçar para prestar atenção. Eu sei que é difícil, mas hoje em dia o mundo odeia
coisas que duram mais de 30 minutos. Ainda mais, se for falado, então, tipo, sem um desenho, sem um teatrinho, parece que passa 10 minutos e fica difícil já de ouvir. Mas ainda assim, gente, é importante a exposição da Escritura. É importante a gente prestar e ouvir o que tem a dizer, o conteúdo da Escritura. Porque o sermão, ele não é à toa. Ele é o conteúdo da Bíblia aplicado. Deve que o outro já está chegando ali. Eu já ouvi. É o conteúdo da Escritura aplicado para a nossa vida, que a gente vai se encher daquilo, encher da palavra, para sair então, e viver aquilo ali. Né? E tudo isso, sei lá, com a bênção do pastor. Né? Falando, olha, todo culto que foi prestado aqui, todo culto que foi prestado por nós, que agora a gente saia para viver e testemunhar isso para o mundo. Pessoal, o culto é o lugar que a gente recalibra o nosso coração. É no culto que a gente é arrebatado. A gente vive, que narrativa? A narrativa da salvação. A narrativa de um povo que se encontra em adoração, em exaltação, louvor, em contrição. A narrativa da salvação que está acontecendo agora, nesse momento. Uma história viva, um drama vivificado no hoje. De um povo pecador, um povo miserável, que não merece nada, e se encontra e é amado, e se encontra e se relaciona com Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Então, no fim das contas, eu queria trazer. Tem várias coisas para falar sobre o coração. Mas aí o que o Tim falou é muito importante, porque na relação no culto, não sou só eu que chego com você, é uma resposta de Deus aqui. Exatamente. Aí é ótimo. Isso é uma coisa importante. Aliás, gente, fazer o seguinte: não sei se sabe voltar lá atrás, mas se dá alguém aqui, tudo bem. Mas a ideia é: o culto não é eu que estou prestando como se fosse um sacrifício ali para Deus. É uma resposta. Perceba, por que eu adoro? Porque Deus fez algo. Porque Deus é algo. É uma resposta que eu dou. Por que eu oro, eu entro em contrição? Por que eu recebo? Porque eu faço aquilo que eu recebo algo de Deus. O culto é uma resposta. Não é que a gente está devendo a Deus, Deus está querendo alguma coisa da gente. A gente não tem nada para dar para Deus. A gente responde. A próprio consentimento com a palavra é um tipo de resposta. Eu vou falar, cara, eu vou ouvir isso aqui porque isso aqui é o que Deus está me dando. É a palavra de Deus. Mas seja pessoa, às vezes, esse cara se embanando aqui e tal. Esse aí eu não gosto muito da voz dele, eu acho irritante, eu acho que a voz é irritante. Esse aqui eu vou fazer um esforço para ouvir porque eu estou confiando aqui que é a palavra de Deus está dando para mim. Tá certo? E, aliás, eu acabei que eu cortei isso. A ação do Espírito Santo não é só quando a gente sente arrepio. Sabe, rapaz, não. O Espírito Santo está presente em todo o culto. É o Espírito, por quê? Ele lembra que ele é o que dita as coisas para Deus, leva as nossas orações que não servem de nada, que somos pecadores, como gemidos inexprimíveis fazem com que seja levado a Deus. Então, chega a Cristo e tal, recebe para Deus. Perceba, o Espírito Santo atua em todo o culto, em nós e através de nós. Tá certo? Não fique achando que você não sentiu o Espírito Santo porque não veio arrepio, tá? O Espírito Santo, ele está agindo, ele age, sabe como? Pela verdade. A obra do Espírito Santo te dá testemunho de Cristo Jesus. Amém. Então, sempre se a gente sabe que aquilo ali está me levando para Cristo, você pode saber que o Espírito Santo está fazendo isso. Amém? Ok, alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Eu queria. O pastor Hernandes, pastores aí na mídia, eles, como você começou falando, o ser humano ele é falho, ele é humano. Então ele não é 100% capaz de fazer isso. Eu estou comentando com o Milton aqui como é difícil. Por exemplo, também a igreja ensina, aborda o assunto, mas as pessoas não vêm à igreja aprender. Né? A porcentagem de pessoas que estão aqui aprendendo é mínima. Então, a pessoa já tem a sua fraqueza natural. Né? Porque isso tem dificuldade, a pessoa tem muita dificuldade em se apresentar diante de Deus dessa maneira. Mas esse texto que você leu
fala sobre conhecimento. Tem a palavra conhecimento no primeiro versículo que você leu, que é preciso de ter conhecimento. Se a pessoa não tiver, a pessoa não vai chegar nesse estágio. Então, nós todos temos dificuldade. Sim. É preciso muito do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a pessoa não chega em lugar nenhum. Eu vou dizer assim, você falou que a gente tem 100% de capacidade, vou corrigir o senhor, com licença. A gente tem 0% de capacidade. Se não é Deus que age em nós, aí, cara, lascou. Exatamente. Não tem nada a fazer não, né? E aí que está, a gente deve confiar que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cara, olha, ok, eu tenho um coração ruim, eu falho, mas isso não vai ficar por isso mesmo. Eu confio que até o dia que eu morrer e encontrar com Cristo Jesus, Deus vai estar trabalhando nesse coração, certo? Por isso eu preciso, é a questão de confiança, a questão de submissão, de fé mesmo. E de desejo, né? Porque tudo isso, pessoal, vou completar aqui, nos ensina o culto, né? Isso que eu queria enfatizar hoje, ensina o nosso coração, passo a passo, a colocar Jesus no centro, a amar a Jesus, centralmente, unicamente e soberanamente. Por isso que ele chama consolador, porque a pessoa se sente arrasada e não dá conta. E ele nos consola, né? Consola. Se fosse por mim, eu já teria desistido. Dá pane na pessoa. Pode falar. Deixa eu só ler o versículo que eu acho que baseou bem esse ensinamento hoje, muito importante, né? Que você fez aqui, que foi Filipenses 1, né? Esse é o verso 9. Fala assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Que eu acho que é o que você passou hoje para nós aí, que é a base. Pessoal, conhecimento ele é prático, ele é aplicável, né? O que eu dei para vocês aqui é conhecimento, não é? Não é conteúdo, eu estudei isso e tal, né? Mas é um conhecimento que é vivo, né, em amor. Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, essa aula que a gente pôde ter aqui agora. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe durante esse dia, ó Pai, que a gente santifica, Pai, esse dia para o Senhor, que a gente prepare nossas mentes agora, Pai, nossos corações para o culto, que a gente venha, Pai, desfrutar do culto abençoado hoje, ó Deus, abençoe desde já o Raquel, que vai pregar para a gente hoje. Amém. E peço, Pai, que o Senhor nos abençoe todos nós, Pai, para desejarmos ao Senhor. Amém. Para encontrarmos prazer, alegria no Senhor, Amém. para amarmos ao Senhor cada vez mais, Pai. Amém. Não nos deixe desanimar dessa luta, Pai, dessa Amém. busca, mas que o Seu Espírito faça isso em nós, Pai. Amém. Nos anime, nos revigore, nos dê alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, está encerrado.